Olá, gente! Estamos voltando para a segunda parte desse debate super interessante, dessa live super bacana, super gostosa, com o professor Luciano Rinaldi, em que nós estamos aqui discutindo os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre as relações contratuais. Então, aguardando aqui o professor Rinaldi mandar o convite para a gente poder adicioná-lo e retomarmos aqui o bate-papo, que está bem interessante. Agradecendo aqui a presença da nossa querida amiga professora Angélica Carlini, que deu uma aula para a gente sobre seguro, Jonildo, Paulo Maximilian, Giorgio, Kátia Martins, Ana Paula Barreto, Babita, minha filha querida, beijo linda, prestigiando pai, é isso aí, Vitor, Renata, a Ju Ferreira, Vitor, Vanessa, cadê você, meu amigão? Catinha, Janguta, Nelson Waller, Fernanda Martins, Ronaldo Pascoal, Alain Peixoto, Sérgio Pontes, Flávia Rezende, Flavinha, Carla Lopes, Rodrigo, Patrícia, vem cá, Luciano, tá aqui, chamei o Luciano de volta para o papo. Sejam todos novamente muito bem-vindos. Vamos dar sequência a essa live, a esse bate-papo, agora já com o meu amigo Luciano Rinaldi. Estamos aí, meu amigo, mais uma horinha de bate-papo para a gente finalizar. Tá bom. Saúde. Mudamos o copo. Saúde, saúde. Essa live aqui é outro patamar. Com certeza com a vossa presença, sem dúvida. Não, então, com a sua, amigo. Vamos agora avançar para a segunda parte. Traz aí. O que eu separei aqui? E agora tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Beleza? Todos aí? Tá. Segunda parte, amigo, eu pensei em selecionar algumas questões interessantes, e aí meio de bate-pronto, aí a gente termina o ponto, você, se quiser, rebate, e a gente passa para o próximo. Tá? É mais no pinga-fogo. O primeiro ponto que me ocorre em relação ao processo civil, efetividade, e, obviamente, dentro das normas fundamentais, esse alinhamento com a Constituição Federal, em respeito ao acesso à justiça. Né? Nós sabemos que, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, o judiciário não pode se negar a solucionar uma questão de ameaça de lesão de direito. O ponto que eu trago é o seguinte, em relação à gratuidade de justiça em tempos de altíssima recessão econômica. Nós temos uma jurisprudência que é um fator também orientador, embora o termo genérico, né, jurisprudência é um termo genérico, o conjunto de decisões dos tribunais em determinado sentido, isso é a jurisprudência, mas muitas vezes ela é mais reticente em relação à concessão da gratuidade à pessoa jurídica. Ela é um pouco mais tolerante em relação a pessoas vulneráveis financeiramente, até por quem passa por dificuldade financeira e não é propriamente não está numa situação de extrema pobreza. Mas para pessoas jurídicas, nós dois sabemos que, muitos aqui sabem disso, que o tribunal é mais intolerante, não que não conceda, mas é mais excepcional. Me parece que, nesse ponto, nós teremos que alterar a nossa jurisprudência de modo a permitir uma facilitação no acesso à justiça por meio da gratuidade, integral ou parcial. Porque o artigo 98, parágrafo 5º do CPC, ao contrário do que acontecia no código anterior, não tinha regra expressa e agora tem, ele permite a gratuidade parcial, inclusive a redução proporcional de certas custas e atos processuais, né? Não define um valor, ou até o parcelamento, não é verdade? Mas nós sabemos que muitas empresas vão bater as portas do judiciário sem condição de pagar nem o salário dos seus funcionários, quiçá custas judiciais. E muitas vezes, como não há o teto, por exemplo, para a taxa judiciária, esse valor muitas vezes é altíssimo. Então, a primeira reflexão que eu proponho aqui, Werson, é uma revisão, né, dos nossos precedentes persuasivos, né, que não é um precedente vinculante em matéria de gratuidade, não é que eu conheço, mas que nós, aí sim, em razão do argumento pandemia,
que a empresa possa, especialmente os pequenos comércios, as pequenas atividades, especialmente essas, que se garanta o acesso à justiça mediante a gratuidade total ou parcial. Não sei como é que você vê isso. Amigão, eu continuo fiel ao meu princípio, que não é meu, não, mas há uma regra que eu sigo. Que é mas agora é seu, você pegou ele. Eu me assenhorei dele. Cara, ninguém está exonerado do ônus da prova do fato constitutivo do seu alegado direito. A gratuidade de justiça, para mim, é um direito de todos, mas não é de qualquer um. Então, claro, se é um direito de todos, mas não é de qualquer um, aquele que faz jus à gratuidade de justiça vem ao judiciário formulando essa pretensão, provando a impossibilidade. A pandemia, por ela só, a meu juízo, não pode servir como uma justificativa geral, porque há atividades que não foram prejudicadas. Exemplo, eu, magistrado, eu não tive redução da minha receita mensal. Por enquanto, não mexeram nos nossos salários. Por enquanto. Beleza. Por enquanto. Não mexer. Aí eu resolvo, por qualquer motivo, ajuizar uma ação pedindo gratuidade de justiça. Não tive alteração na minha capacidade financeira, claro, que justifique o pedido. Agora, o dono de um bar ou de um restaurante não terá nenhuma dificuldade para provar a sua hipossuficiência naquele momento. Então, para mim, não faz diferença. Para mim, todo mundo pode alegar hipossuficiência econômica de tal sorte a merecer a gratuidade da justiça. Porém, tem que provar a incapacidade total ou parcial de prover as custas naquele momento. É como eu continuo pensando. Não, sem dúvida. A pandemia, é claro, que é um argumento que endossa o pedido, né? Porque nós sabemos que, pela experiência comum, do que geralmente acontece, e isso está previsto no Código, o juiz também pode decidir com base na sua experiência, quando não houver, né, outras disposições sobre aquela matéria. Sim. Mas nós também podemos concordar, e eu concordo com o que você acabou de dizer, mas que o argumento pandemia, ele reforça, né, o argumento de que há determinado comércio, e você verificando, mesmo um restaurante que está fazendo delivery, é presumível que seja verdadeiro o argumento de que ele teve uma baixa. Sim. Ele vai pedir a comprovação e vai ser facilmente demonstrável isso. Então, esse argumento é um argumento de peso, mas ele isoladamente não serve, porque você vai verificar que, naquele caso, aquela atividade não foi prejudicada. Exatamente. E aí, com base na cooperação e no contraditório, o juiz, ao invés de indeferir de plano, ele pede para ele trazer uma demonstração e provar de que forma aquilo impactou na sua atividade. Isso aí. Estamos de pleno acordo. Então, outro ponto, e assim que o código saiu, eu escrevi sobre isso, nosso estimado amigo e colega César Cury, mestre da mediação, nota 10, fazendo 11. Um trabalho maravilhoso lá à frente do NUPEMEC. Sem dúvida nenhuma. Veio a Adriana Vilarino, acabou de entrar, querida amiga. Obrigado por ter vindo. Quando eu escrevi sobre mediação, sobre o artigo 3º do Código, eu disse que o artigo 334, desculpa, que é o artigo que determina que a parte será intimada para comparecer à audiência de mediação, conciliação e mediação, eu dizia que essa norma não era uma norma cogente, que o juiz poderia, conforme o caso concreto, determinar diretamente a citação da parte contrária. Foi um dos primeiros a escrever sobre isso. E aí o Cury ficou enfurecido. Não pode, tem que ter mediador. Eu falei, Cury, olha só, não há nem prejuízo. Porque a mediação ela pode ser realizada, inclusive, fora dos autos. Sim. O artigo 3º, no parágrafo 3º, ele diz que ela tem que ser estimulada a todo tempo pelos sujeitos do processo, inclusive no processo judicial. Ou seja, ela tem que ser estimulada pelo Estado, na forma de sociedade, o tempo todo. Então, se a parte pode procurar outra parte e realizar uma mediação, uma conciliação ou uma solução pela arbitragem, o 334
o juiz pode verificar o seguinte, isso eu peguei num curso que eu fiz na IMERD para juízes, e uma juíza do interior me trouxe essa questão, que aí foi o estalo. Ela me disse, aqui na comarca é juízo único, é vara única, tem uma grande empresa, ela pede audiência de mediação em todas, eu não tenho pauta para isso, eu não tenho mediador aqui para isso, e em todas, ela, quando vem o mediador, ela vem aqui e não propõe nenhuma solução. Então, aí eu esgoto a pauta, né, de agendamento e eu não consigo produzir. Então, aí é contraproducente. Então, eu dizia, você não precisa, se o juiz verificar, de acordo com as particularidades da causa, que a audiência vai trazer um prejuízo à marcha processual, ele pode realizá-lo no curso do processo, após a contestação, ou mesmo determinar que a parte realize de forma extrajudicial, né? Então, não há prejuízo, não é uma norma cogente. Isso já chegou na nossa Câmara, na 7ª Câmara Civil, e já julgamos no sentido de que cabe ao juiz fazer essa verificação. Ele pode mandar chamar para audiência o 334, ou ele pode mandar citar direto. E aí um dado, Werson, não sei se você compartilha da minha posição, que certamente é minoritária. Eu sempre fui muito crítico, e você sabe, eu estou no tribunal há 9 anos como magistrado, mas eu vim da advocacia. E sempre fui crítico, como advogado e agora como magistrado, olha o que eu vou dizer. Eu não sou contra a audiência e não sou contra a oralidade. Mas eu acho que há certas audiências que são agendadas e geram um imenso retardo na marcha processual, porque não há pauta. Você veja agora que as audiências estão sendo realizadas em menor número, e eu vou começar a levar pedrada aqui virtual, como a produtividade do tribunal subiu. Quando você concentra, né, os processos na possibilidade do juiz decidir, sem ser interrompido por audiências e tal, ele consegue render mais. Então, a provocação e a reflexão que fica é a seguinte: por que o juiz precisa sempre marcar uma audiência de instrução e julgamento para ouvir, às vezes, uma testemunha que, da verificação dos autos, você sabe que aquilo ali vai ser uma prova talvez até inútil a solução. A gente tem que deixar de trabalhar, Werson, no modelo automático, no modo automático. Seguindo aqueles roteiros de processo que a gente se acostumou a fazer, sem verificar como é que eu resolvo isso. Eu acho que a nossa preocupação agora, nós temos que ser gestores de processo. Sempre tivemos que ser assim. Mas agora mais do que nunca, porque o volume vai crescer demais. E as pessoas estão desesperadas, né? Tempo de calamidade, tudo é urgente. Então a gente tem que receber o processo e tentar achar o caminho em linha reta. Eu preciso fazer uma audiência aqui? Não, não preciso. A parte pode trazer essa prova de fora? Ela pode colher o depoimento e me trazer ele em mídia? Ele pode fazer uma ata notarial? E aí, se o juiz quiser, ele chama a parte para testemunhar. É claro que em algumas áreas, eu não vou dizer essa tolice, em matéria de família. É claro que a oralidade e a audiência é fundamental. Mas há tantos outros, em matéria de direito civil, fora da área de família, ou em relações de consumo, você não precisa da audiência. Então, a gente tem que caminhar para o processo mais em linha reta, mais em direção à fase decisória. Eu acho que essa é uma das missões que nós temos hoje em relação... eu já passei aqui um pouco, avancei no tema, mas em relação às audiências em geral. A gente tem que fazer audiência, acho eu, em menos quantidade. Tentar resolver as coisas, e até a produção dessa prova, que seria feita em audiência, por que não indagar se as partes não querem realizar isso de forma extrajudicial? Trazer um arquivo probatório para os autos. Faz o depoimento, nomeie alguém para gerir essa audiência e traga para o juiz. Pronto. Lá na minha época de primeiro grau, é porque você veio para o segundo, né? Você entrou direto no segundo grau. A gente tinha a audiência do 331, né? A audiência de conciliação do artigo 331 do Código de 73, e o juiz, no saneamento do feito, deferir as provas que foram requeridas pelas partes ou não. Porque o juiz sempre foi e continua sendo o destinatário da prova. Quem tem que ser convencido é ele. E aí, o que eu fazia? Quando a parte... Antes era o seguinte, diga às partes a parte em réplica, em seguida, se tem interesse na audiência do artigo 331.
Se ninguém manifestasse interesse no 331, eu partia para o saneador ou julgamento antecipado. Se alguém dissesse que tinha interesse na audiência do 331, o que eu fazia naquela época? Me apresente a proposta. Pronto. Me manda a proposta. Para eu primeiro entender que o seu pedido é sério. Perfeito. Então, eu nunca perdi uma audiência da parte chegar na hora. Aliás, nas primeiras eu perdi assim. A parte chegava lá e dizia que não tinha acordo. Falei, doutor, mas foi o senhor que pediu para marcar audiência. Não, mas eu não tenho nenhuma proposta de acordo. Perfeitamente, saía de lá com uma litigância de uma fé. Simples. Exato. Eu nunca tive medo de dar litigância em advogado, em parte, que estivesse retardando a marcha, me induzindo em erro. Etc. Quantas vezes, Wesson? Quantas vezes isso aconteceu, na verdade? Você marca uma audiência, já cansei de ir como advogado de parte, parte autor, o réu pede audiência, chega lá, não tem acordo. Você perdeu 8 meses de processo. Exato. Porque não tem pauta. Eu passei a fazer isso. E nas de instrução e julgamento, eu sempre pedia para a parte me dizer, antes de definir a audiência de instrução, o que ela queria provar com tais e quais depoimentos. Porque se eu não precisasse daquilo para tais e quais depoimentos, eu não marcava audiência. Eu dizia, em relação a isso, estou satisfeito, os fatos estão provados aqui e acolá, vão trazer depoimento de caráter, não vir presenciar os fatos, etc. E aí, julgava. Cara, sinceramente, nunca tive uma audiência reformada por cerceamento de defesa. Uma sentença reformada por cerceamento de defesa. Eu sempre procurei, então, essa objetividade. E no segundo grau, eu também tenho uma outra postura hoje. Eu sou muito conciliador, inclusive no segundo grau. Quando eu percebo que a minha decisão ela não será justa num determinado momento, eu concito as partes a uma conciliação, que pode ser ou no NUPEMEC, eu mando lá para o NUPEMEC, ou eu chamo para o meu gabinete, para tentar no meu gabinete. Cara, e o meu índice de conciliação é muito alto, porque às vezes falta essa proximidade. Então, o que eu quero dizer com isso? É o feeling do julgador que faz a diferença. Ele tem que saber aonde uma audiência de conciliação é viável e onde ela não é. Não é sair marcando e não é sair indeferindo. É saber aonde ela tem viabilidade. E tentar fazer com que as partes, de imediato, apresentem uma proposta ou se desarmem. Eu acho que é por aí. É o braço do guerreiro que faz a diferença, não é o tamanho da espada. Sem dúvida nenhuma, amigo. Você imagina agora, Wesson, uma situação que tem acontecido muitas vezes em matéria de direito de família. Por exemplo, que pais que não deixam o filho conviver com outro cônjuge, né, com o pai, ou depende de quem tem a guarda, é claro. Vamos, na regra geral, que a mãe não quer deixar o pai ver o filho sob o argumento da pandemia. Ah, não pode, isolamento social, não pode ver. Eu não posso me manifestar que eu estou com esse agora para decidir hoje. Ah, pronto. Mas eu vou fazer o comentário. Né? Nesse caso, você pode realizar uma audiência de forma virtual, com os dois pais ou a criança, para verificar, porque em alguns casos, se a criança tiver que pegar o transporte público, ir para outro município ou para outro estado, e aí é o caso a caso. Aí você verifica se ela está exposta a algum risco, né? E até como vetor de transmissão de doença. Né? Agora, se moram no mesmo bairro, se moram próximos, não é verdade? Se há uma situação de segurança nesse deslocamento, eu não vejo problema algum. E o juiz, tendo dúvida, pode realizar uma audiência com as partes, às vezes chamar até o menor para ouvi-lo conforme a idade, e tentar realizar. O que não pode é não decidir, porque não pode fazer audiência. Aí, nesse caso, é o contrário. Né? Muito boa. Você não pode deixar de interceder. Não pode deixar de interceder porque eu não consigo fazer audiência presencial. Vamos usar a tecnologia, amigo. É isso aí, boa ideia. Olha aí. Depois você paga o vinho. Tá bom. Vou trazer aqui, já estou indo para a última página aqui, penúltima página, um tema do maior interesse dos advogados. Contagem de prazo, devolução de prazo em tempo de pandemia. Como é que se conta o prazo hoje? Inclusive... Prazo físico, prazo eletrônico, anda, para. O Câmara já fez uma live muito boa sobre essa contagem dos prazos, e ele, inclusive, já comentou na live, olha, cuidado que o seu prazo pode estar sendo subtraído. Ele fez essa provocação numa live lá em Pernambuco, com a galera de Pernambuco, muito boa live. E eu tô para fazer uma live aqui,
com o Alexandre Flecha, especificamente sobre prazos processuais e contagem de prazos. Mas vamos lá, estou curioso para te ouvir. Nós, lá na sessão civil, nós dois participamos, debatemos essa questão. Que o prazo, o CNJ determina, volta a correr o prazo, aí para no eletrônico, para no físico, segue no eletrônico e para de novo. E aí fala se no estado da federação, na unidade da federação, se houver o lockdown, aí o prazo fica suspenso. E aí não se esperava que os municípios começassem a determinar lockdown, às vezes alguns bairros. E eu acho que o município não pode decretar lockdown, mas aí é outra live, é outro assunto, eu acho que não tem essa competência. Tá? O município não decreta lockdown, mas tem decretado e não precisei julgar isso ainda, então estou comentando no plano acadêmico. Né? Mas vamos lá. Contagem de prazo, hoje você tem que ter pós-doutorado em matemática, né? Matemática aplicada avançada, porque ou se desenvolve um app para fazer isso, que vai contar esse prazo agora. Então a dica é a seguinte, o artigo 223 do CPC, que diz lá que considera justa causa o evento, o fato alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Então, no ambiente de calamidade, de isolamento social, de fortíssimas restrições de deslocamento, você não pode, juiz, reconhecer que isso é uma justa causa de modo a devolver à parte o prazo para a prática de um ato, para contestar, por exemplo? Nós vamos na linha do formalismo e do rigor absoluto, vamos considerar intempestivo uma defesa, quando a gente sabe, pela experiência comum, um fato notório, de que estamos todos sujeitos a limitações no nosso deslocamento. Então, o artigo 223, me parece que ele é perfeitamente aplicável em tempos de pandemia e de isolamento social. É uma justa causa que permite que o juiz devolva à parte o direito de praticar o ato. E destaco aqui o artigo 222, que é interessantíssimo. Diz lá, na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. E diz lá no parágrafo 2º, havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido. O juiz não pode reduzir prazo. A regra expressa. Mas ele pode ou devolver o prazo, ou ele pode dilatar o prazo se houver calamidade pública na comarca, na região. Você conhece calamidade pública maior do que a pandemia? Eu até hoje não conhecia. Não, e oficial, né? A lei 13.979, ela reconhece o estado de calamidade de emergência em saúde pública. Então, não tem. A gente teve, imagina, você, super letrado, eu que tenho algum conhecimento em direito, mestre, vários colegas, no nosso grupinho lá dos desembargadores, se não me engano, deve ter sido no grupo dos desembargadores da sessão civil. Cara, não chegamos ao conselho. Se nós não chegamos a um consenso, e ali vários professores e tudo mais, justiça seja feita, a tese do Câmara acabou sendo vencedora em embargos de declaração do CNJ, mas aí depois veio e suspenderam todos os prazos de novo e está tudo suspenso. Porque veio o lockdown nos municípios. Então, não teve vencedor nem vencido. Se nós, entre nós, não chegamos, cara, a uma conclusão, eu pergunto a você, como é que eu tenho coragem ou coerência de impor à parte um rigor de contagem de prazos? E não é só isso. A regra que você invocou ela é muito boa, 222 e 223. Por quê? O prazo eletrônico, a gente parte da presunção que ele pode ser praticado de todo e qualquer lugar. É verdade, ele pode ser praticado de todo e qualquer lugar. Mas nem sempre, em todo e qualquer lugar, os patronos estão adequadamente preparados para apresentarem suas peças processuais, para elaborarem as suas peças processuais. Então, eu não acho justo aí você impor à parte o que a mim infere o princípio da isonomia. Porque muitos patronos, eles têm uma estrutura no seu escritório, não tem na sua casa. Eu mesmo não tinha uma estrutura adequada aqui em casa.
Eu investi bastante porque eu comecei a dar aula em casa. Mas eu não tinha essa estrutura em casa. Eu ia para o instituto para dar aula, embora seja aqui pertinho, né? Eu ia para o instituto dar aula, para gravar aulas. E, de repente, eu não posso mais me deslocar. Comprei, montei uma estrutura para fazer isso de casa. Nem todo patrono tem essa possibilidade. Eles utilizavam as salas das OABs, eles utilizavam, enfim, um espaço de, como é que a gente chama? De escritório compartilhado, né? Coworking. Então, não é, a meu juízo, só razoável suspender prazo físico porque eu não posso me deslocar ao cartório. O prazo eletrônico também deveria ser suspenso por essas razões. Entenderam que não, o CNJ entendia que não, e agora, quer dizer, tinha lá o artigo 3º que falava dos lockdowns, né? Se houvesse lockdown, estaria automaticamente suspenso. Mas, caramba, imagina, você está num município que está com lockdown. Eu estou na capital que não está. Aí a gente vai ter que invocar aquela regra da parte que tem que provar que no seu município houve um feriado ou que no seu município havia um lockdown. Gente, não é muito não é razoável, mais prático? Né? Se ela puder praticar o ato, desculpa, ela vai praticar o ato. Não é porque está suspenso que ela não vai praticar o ato se ela puder. Entendeu? Sem dúvida. Então, quem é que vai deixar de se insurgir contra uma sentença que lhe prejudica? Ah, meu prazo está suspenso. Se dane, pô. O processo está lá. Protocolo e o processo continua andando, ué. Então, eu não acho razoável a gente entender que os prazos não estariam suspensos. Mas, enfim, foi a regra que prevaleceu. Os eletrônicos estariam suspensos, os físicos não, até prova em contrário. Então, mas aí se pode aplicar o 223, 222, justa causa, é possível a devolução de prazo, não é verdade? Mas o juiz, individualmente no seu gabinete, ele pode determinar a suspensão dos processos, não é nem de prazo, veja. Suspensão de prazo é uma coisa, mas você, eu, qualquer juiz, pode determinar suspensão de processo em razão de motivo, de fato de força maior. Artigo 313, inciso 4º do CPC. Sim. Mas aí é considerando a particularidade daquele processo. Do caso concreto. Então, até nisso você pode, né? E eu não conheço força maior também, maior do que a pandemia. E você colocou um ponto que é fundamental. No eletrônico, ainda assim, o advogado, para fazer a peça, ele tem que manter contato com o seu cliente, tem que fazer reunião, tem que acessar documentos. Às vezes são toneladas de documentos que não podem ser transmitidos pela via eletrônica. Ele tem que ir à empresa, a empresa está fechada. Então, o fato de ele poder fazer a peça não quer dizer que ele tenha condições de fazer a peça. Daí a necessidade também de suspender todos os prazos. Então, mas o ponto que eu queria traçar aqui era esse, da possibilidade da parte alegar que não cumpriu o prazo por justa causa, com base no 223 e 222 do CPC, e pedindo então que o juiz amplie essa possibilidade. Né? Já caminhando aqui para o encerramento, amigo, como um último ponto, digo aqui, a importância agora das tutelas provisórias de urgência e, sobretudo, de evidência. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu recebo muito poucas ações, muito poucos pedidos relacionados à tutela de evidência, que é uma novidade importante do Código. Sim. É aquela tutela que independe da demonstração da urgência, ela é fundada na forte probabilidade do direito. Exemplo, se há um precedente vinculante sobre a matéria, você pode julgar de plano ali de procedente. E, inclusive, você pode dar a tutela de evidência. O artigo 311, lá no inciso 4º, permite que o juiz conceda tutela de evidência se a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e que o réu não consiga opor dúvida razoável. Isso acontece em muitas hipóteses, mas nós temos nós, judiciário, uma certa reserva em reconhecer de plano um direito que já é evidente, não aquele fundado em precedente vinculante, que não há dúvida alguma, mas naquele forte juízo de probabilidade
Você vê a petição inicial, você lê a contestação, você, juiz, não tem a menor dúvida de que a ação ela é procedente. Mas você não julga antecipadamente ali, porque a parte pede uma prova e você não quer incorrer num cessamento de defesa. Às vezes, você tem um direito evidente e você, ao invés de sentenciar, você pode dar a tutela de evidência. Para quê? Para que o relógio do processo ele corra contra o interesse do devedor e não do credor. Porque a morosidade ela é manejada por quem deve. Quem quer retardar, o sistema ainda permite que a parte retarde o máximo que ela puder. E até o Ricardo Alberto, quando eu estava conversando com ele hoje, a gente fez uma live outro dia, e eu trouxe um ponto até em relação aos honorários sucumbenciais. Para mim, o patamar máximo de honorários tem que ser dado ao advogado que é efetivo e consegue, em menor tempo, resolver o processo e deixá-lo em condições de julgamento. Não é aquele advogado que trabalha... Opa! Ana Basílio. Bem-vinda. Ana Basílio, queridíssima. Beijo, Ana. Beijo para ela e beijo então, os honorários... Olha aí, entrou, a gente fala de honorários, a OAB já vem correndo, né? Defendendo a então, Ana está aí. Isso, Ana está aí presente. Por que eu vou dar honorários de 20% para o advogado que está, só porque ele está há 20 anos numa causa? Às vezes, ele também contribuiu para o retardamento da marcha processual. Agora, aquele advogado que facilitou, que trouxe as petições bem elaboradas, que não procrastinou, às vezes até sem perceber, procrastina o feito, numa enxurrada de petições, uma atrás da outra, porque está desesperado, quer ver o seu direito atendido. É claro que o judiciário tem 1000 defeitos também, não estou querendo tirar o corpo fora. Mas o advogado que atua de forma eficiente, proativa e consegue deixar o processo pronto para julgamento em menos tempo, eu acho que tem que receber mais honorários do que aquele que leva muito mais tempo a resolver, não por falha da justiça, mas às vezes porque conduziu a ação de uma forma mais atabalhoada. Mas, voltando à tutela de evidência, Werson, me parece que nós precisamos, especialmente na hipótese que eu citei do inciso 4º do 311, quando o juiz percebe a forte probabilidade do direito e ele percebe que não pode julgar antecipadamente a lide, nem total, nem parcialmente, porque há um pedido de prova, ele não quer incorrer em cerceamento de defesa, ele deveria conceder a tutela de evidência, porque o réu não conseguiu opor argumento minimamente plausível a corroborar o seu direito de defesa, e o processo vai correr contra ele. Ele quer lá um valor definido. Deposita em juízo. E vamos discutir. Mas aí o reloginho do processo, a morosidade processual, está contra ele, porque ele já desembolsa uma quantia. Né? Exatamente. Você coloca lá no processo, você deposita. Então nós temos que perder um pouco esse nosso receio em resolver logo as questões. A gente tem que começar a enfrentar mais a tutela de evidência, que eu acho que é uma ferramenta poderosíssima em prol da efetividade do processo, que é um dos nossos temas centrais aqui hoje. Não sei se você concorda comigo. O Fux sempre disse isso desde lá da época da faculdade, cara. Sim. Muito tempo atrás, Código 73, ido dos anos 80, ele já dizia que o tempo do processo não pode vir em prejuízo da parte que tem um direito evidente. Então, a gente cresceu. Olha que privilégio, né, cara? O meu professor de TGP e de processo civil era o Barbosa Moreira. E quando o Barbosa Moreira não podia dar aula por qualquer motivo, o professor substituto era o Fux. Então, por isso que você é um craque. A gente tinha que aprender alguma coisa de processo civil, né? Pelo menos as partes do Barbosa Moreira, que o Fux não me escute. Né? Mas então, ele sempre disse isso, o tempo do processo, nunca esqueci, o tempo do processo não pode vir em prejuízo da parte que tem o direito evidente. Isso. Tanto ele trabalhou isso que ele conseguiu inserir no Código de 2015. Então, essa é uma verdade. E eu tive essa live com o Flechinha, com o Flecha. Foi sobre tutelas provisórias. E ele me perguntou se eu já tinha visto algum caso de tutela de evidência deferida. E eu falei com ele, cara, eu vi 2 casos de tutela de evidência deferida. Um no primeiro grau, que foi pela nossa ex-colega agora, Glória Luiza, que se aposentou precocemente. Ela deferiu uma tutela de evidência, olha só, numa questão do Vasco, da anulação lá do problema lá
do Vasco. Ela deferiu uma tutela de evidência baseada em prova cabal, mas deixa quieto porque isso era uma questão presente. Mas o tribunal entendeu que não era evidente e mandou voltar para a produção de outras provas. Que, enfim, está lá no primeiro grau produzindo outras provas. E a outra foi uma que eu me lembro, fui eu que proferi, a nossa Câmara, a 25ª Câmara, que foi nas eleições do Salgueiro, que era uma questão rigorosamente semelhante à do Vasco. A presidente em exercício, que já estava no seu terceiro mandato, contra as regras da agremiação, pretendia uma quarta administração, quando, na verdade, só podia uma reeleição e ela estava na terceira porque essa mudança foi no exercício e aí deram a ela o direito de continuar como se não contasse. Ela pretendeu a quarta. A parte veio com pedido de tutela de evidência. O juízo, no primeiro grau, indeferiu o pedido, houve agravo de instrumento e o curioso foi isso. Eu dei antecipação de tutela recursal para deferir o pedido de tutela de evidência. De tão evidente que era. Tão ululante era o direito. Tão ululante. Por quê? Porque eu sabia que a parte ia procrastinar, que a parte ia tentar retardar a prestação jurisdicional, como tentou. Foram não sei quantos recursos, agravos, mandados de segurança no órgão especial, contrato do relator, enfim. Mas aí foi o que você disse. O tempo, o reloginho do processo vem contra quem não tem o direito evidente. E assim se resolveu a questão, o direito material foi tutelado, e até hoje, cara, a gente ainda está discutindo se eu era parcial ou imparcial, se a decisão está correta ou se não estava, se tinha... Isso aí foi para o STJ já. Entendeu? Imagina se a gente estivesse discutindo isso para dizer se tinha direito ou não tinha. Até hoje não tinha eleição no Salgueiro, de 2019. Não tinha mesmo. Então, sabe, são coisas que a gente precisa ter um pouco mais de, às vezes, até audácia ou coragem, porque às vezes falta um pouco disso, né? É o receio da crítica. Cara, se o direito é evidente, vamos embora, vida que segue. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo, a minha decisão ela tem que ser técnica, pautada no direito vigente e com a devida fundamentação. Erro e acerto faz parte da nossa profissão, como faz parte da atividade de qualquer um. A gente vai acertar, a gente vai errar, a gente só não pode se omitir. A gente tem que fazer a nossa parte. É um pouco disso, né? O que me alegra muito, amigo, e já concluindo, é que nesse tempo Vai passar, acredito que em breve a gente vai sair dessa melhor do que nós entramos, em todas as frentes, todas as áreas. As dificuldades serão preservadas. A lei de recuperação judicial fala aí da importância da preservação da empresa, no artigo 47, isso vai ser mais importante do que nunca. Né? Mas que o judiciário continuou produzindo e aumentou os seus números de produtividade. Né? A gente tem conseguido, apesar das dificuldades todas, né? O tribunal, em várias gestões, tem investido em tecnologia e, às vezes, muito criticado. E comprou notebook, porque investiu não sei o quê. A tecnologia é o futuro de todos nós. E os investimentos que foram feitos permitem que a gente consiga atender hoje a realizar julgamentos virtuais que se somam aos presenciais quando nós pudermos e sem nenhum prejuízo de qualidade, sem prejuízo a direitos de advogado, de sustentação oral. Nós temos que nos aperfeiçoar isso. Eu acho que os julgamentos virtuais vieram para ficar. É claro que tem muita coisa que pode ser aprimorada ainda, mas é um ponto positivo da magistratura nesse momento. Né? Com relação ao tema em concluído, eu te agradeço novamente a chance de estar aqui hoje falando para essa galera toda. Parabenizar de novo você pela iniciativa, tantas lives excelentes que você fez. Né? De manter a ideia de que o processo não é e não pode ser protagonista. E eu já falo de processo há um tempo e não tenho nenhum receio. O processo é figurante no sistema. Ele é importantíssimo, mas ele é figurante. Né? A gente não pode achar que o processo é mais importante que o direito civil, ele é mais importante do que o direito tributário. São todos importantes, mas o que a parte quer
que o jurisdicionado quer é a solução do seu problema, é o bem da vida. Né? Então, a gente tem que se afastar de formalismos, a gente tem que buscar o mérito, a gente tem que seguir a Constituição, a gente tem que... as nossas teses sobre processo, a gente escreve na academia, a gente publica artigos. No processo, a gente tem que resolver o que a sociedade espera, que são os problemas, as controvérsias, trazer pacificação social, estabilização, dar efetividade, enfim, julgar com qualidade e no menor tempo possível. Era isso, amigo. Querido amigo, acho que você ponderou tudo. Eu vou levantar aqui os debates. A Cirlei já mandou aqui, olha, excelentes professores, queridíssimos colegas da magistratura, parabéns a ambos. Pô, obrigado, Cirlei. Vão aparecer aqui alguns comentários, enfim, vou deixar aqui para o pessoal se manifestar, se alguém eventualmente tiver uma pergunta, a gente ainda tem um tempinho para responder. Mas nesse intervalo, antes que eu esqueça, tá, gente? Eu queria só fazer 2 avisos que são legais. A gente daqui a pouquinho, tá, às 19h30, vai lá no YouTube, Aplicando o Direito. Vai começar daqui a pouquinho, às 19h30, a 3ª Maratona de Direito do Consumidor. Só professores feras. Vai de 19h30 até as 22h30. Cada professor fala 15 minutinhos. Eu participei da 2ª maratona. Foi bem legal. E hoje nós temos a 3ª. Então, lá no YouTube, Aplicando o Direito. Eu estou com ela aqui na tela. E também tenho uma outra bem interessante, que foi com o professor Marcos de Saune, essa semana. Nós falamos sobre o desvio produtivo do consumidor. E hoje eles têm lá uma live, amanhã, dia 22, sexta-feira, às 17 horas, uma live que vai tratar, um webinário, que vai tratar sobre o dano temporal. E ele é coordenado pelos nossos queridos amigos, né? O professor Tiago Loyola e pelo professor Vitor Guglinski. Então, para a galera que está aí nos acompanhando, maiores informações ou detalhes nos perfis aqui do YouTube do professor Tiago Loyola ou do professor Vitor Guglinski sobre essa live deles amanhã, webinário sobre dano temporal. Também bem interessante, não percam. E a nós, meu amigo, a gente está aí no nosso trabalho, bacana, vários colegas nossos nos prestigiando aqui. Você fala uma coisa que eu repito sempre também, eu tenho maior alegria, o maior orgulho de participar lá da Seção Cível. A nossa Seção Cível é composta por 27 integrantes e é presidida pelo desembargador Reinaldo, que é o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, e 27 integrantes, um de cada Câmara Cível do Tribunal. E eu estou nela voluntariamente desde o início. Por quê? Porque eu entendo a importância do papel da Seção Cível, do papel de zelar pela estabilização da jurisprudência do tribunal, decidir demandas importantes como o IRDR, IAC, entre outras, reclamações que são apresentadas lá para a gente. E colegas de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Os debates sempre são muito produtivos. Para quem acha que a gente não lê processo, para quem acha que a gente não estuda, não debate, etc. e tal, vale dizer que hoje nós tivemos a nossa sessão virtual da Seção Cível. E quantas questões foram discutidas ali eletronicamente, quantas posições foram apresentadas, divergências, comentários, que fizeram com que a gente refletisse, os processos fossem retirados da pauta virtual para o julgamento presencial. Então, não acreditem só nessa história de que juiz não lê processo, juiz não... isso não é fato, pelo menos não é do meu círculo de convivência. Não é regra, certamente não é regra. A gente trabalha muito, estuda bastante. É lógico que a nossa visão tende a ser imparcial, diferente das partes, né, que estão ali cada uma lutando pelos seus interesses. E, às vezes, para elas, algo é tão evidente que há uma negligência na produção da prova do convencimento do julgador. É tão óbvio para ela que está ali vivenciando o problema
que às vezes aquela prova que iria me convencer, ou seja, aquele que é o cara que tem que ser convencido no processo, que é o julgador, eu, negligencio. E eu aprendi isso com quem? Barbosa Moreira. Eu tive um que caso... Que foi desembargador do nosso tribunal. Da 5ª Câmara Civil. Ele era meu professor, amigo pessoal. Eu tinha uma causa simples, básica, furtava meu toca-fita. Grande Cury entrou aí. Oi? César Cury entrou aqui, dando um abraço para ele. Falamos dele aqui. Falamos mal de você, César. Isso, outro vascaíno. Roubaram meu toca-fita no meu escritório. Cara, tudo comprovado, depoimento, etc, etc, etc. Ganhei no 1º grau, na 18ª Vara Civil, que depois eu via ser juiz dela. Recurso do condomínio para 5ª Câmara Civil, relatoria, Barbosa Moreira. Cara, eu estava já comemorando. Todos os meus amigos da UERJ foram participar do julgamento. Pedi a ele para fazer a sustentação oral, mesmo não sendo advogado, mas eu já tinha carteira da ordem e tal. E perdi. Perdi com uma lição de direito processual. Ele dizendo que tinha absoluta certeza de que tudo que eu estava falando era verdade. Só não tinha produzido a prova suficiente para convencê-lo daquilo. Ele não podia julgar porque ele me conhecia. Ou porque ele conhecia a minha família, ou porque ele sabia que eu era um cara probo e que não inventaria aquela história. Ele tinha que ser coerente com tudo aquilo que ele ensinava em sala de aula. Você me lembrou uma passagem do nosso Barbosa Moreira, que dá nome hoje à nossa biblioteca do Tribunal de Justiça, pai do Carlos Roberto, Barbosa Moreira, meu professor da PUC, fez o prefácio do meu livro, querido amigo, civilista. Muito amigo. E tem uma passagem na 5ª Câmara que ele dizia o seguinte: na época do Código Antigo, ele foi julgar uma ação ordinária, né? Hoje ação de procedimento comum, mas era ação ordinária. Ele fez o seguinte comentário: essa ação é tão ordinária, mas tão ordinária, mas tão ordinária, que nem pedido tem. Ele era inteligente até para fazer piada. Não, a gente tem ótimas lembranças dele. Nossa, que pessoa inteligente e bem-humorada sempre. E é isso. Eu queria... É isso, amigo. Agradecer... Bora, Brasil, um abraço. Que ficou aqui com a gente. Cezinha, que mandou uma mensagem para a gente. A todos os colegas que mandaram as suas mensagens. Dizer que a nossa preocupação como magistrado é exatamente sobre a instrumentalidade do processo. O importante é a satisfação do direito material que está sendo discutido ali. É lógico que o processo ele serve de norte. Ele é o trilho, né? Nós somos os maquinistas. E o processo é o trem, ou o trilho, no qual a locomotiva se desloca. A gente não pode deixar o trem sair do trilho e nem ficar também criando vias alternativas. Tanto quanto possível, a gente tem que respeitar aquele traçado, né, estabelecido pelo legislador. Mas quando houver dúvida, a interpretação ela precisa ser resolvida com base nos princípios que o Luciano colocou aqui, sempre visando a efetivação do processo, a efetivação da decisão do mérito. O processo ele é instrumental para a realização do direito material que está sendo ali discutido. Ele é muito importante, ele é importante demais, mas não é o mais importante. O direito, a discussão que se trava ali é que o é. E o Luciano deu uma aula para a gente hoje desses princípios, dessas regras gerais que nos orientam a todos. E buscar. Essa tem sido a nossa batalha e no dia a dia é isso que a gente faz, errando, acertando, convergindo ou divergindo. Nós estamos sempre imbuídos desse propósito, de entregar a melhor jurisdição que a gente pode. As divergências fazem parte do processo retórico, dialético, que é o direito. Erros e acertos fazem parte da essência do ser humano. Mas o que nos move é a boa-fé, a intenção de sermos justos nos casos concretos, entregar o melhor de nós. E é assim que a gente constrói, sabendo que as nossas decisões servem de guia, né? Elas servem de um referencial para os comportamentos da sociedade. A sociedade se espelha
muito naquilo que a gente faz e naquilo que a gente decide. É. A nossa responsabilidade Aliás, é essa, pegando uma carona rápida também, já em conclusão, lembrei do professor Luiz Rodrigues Vambier, professor de todos nós. Sempre. E numa desses eventos, falando sobre a importância da doutrina e dos tribunais, ele colocou um ponto que me chamou muito a atenção. Ele disse que os tribunais eles são o grande laboratório do direito. Saúde. Nós somos o grande laboratório do direito, né? A academia, ela pensa teses, cria teses, a doutrina cria proposições que nem sempre vão ficar no abstrato. Muitas vão virar leis, vão virar artigos da Constituição até. Né? Barbosa Moreira dizia que o princípio ele inspira a norma. Você não pode ter uma norma contra um princípio, mas a norma é feita na inspiração de um princípio. E a doutrina tem uma construção imensa, mas o tribunal, e essa é a conclusão do professor Vambier, é o grande laboratório. É ali que você vai ver se aquela tese foi encampada pela jurisprudência, pelos tribunais ou não. A gente, o tem uma grande missão pela frente, amigo. Nós, eu e você, como magistrados, nosso tribunal, que é o mais produtivo do país, felizmente, já há 10 anos seguidos, os advogados, o Ministério Público, a gente vai viver um tempo novo agora. Né? Novas questões, os precedentes vão ter que ser revisitados muitas vezes, e o que está acontecendo agora é inimaginável. Eu tenho muita preocupação com a situação de várias empresas hoje, isso foi nossa abertura do tema, e o que não dá é a gente ficar preso ao passado. A gente tem que aplicar e resolver a vida das pessoas. A gente está ali para isso. Quem não estiver nessa linha, pede boné para fazer outra coisa. Nós somos solucionadores de conflitos e não criadores de novos. É isso. A gente tenta acertar. Né? E geralmente quando alguém manda uma mensagem ou liga e te parabeniza por uma decisão, olha, muito boa decisão. Eu digo, 50% está me xingando agora. Alguém não metade aplaude, metade critica. O nosso papel é decidir com base na lei, nos fatos, na prova dos autos. Jurisprudência, precedentes, tem um alinhamento. Certo ou errado, né? De novo, o mais certo é sempre pelo acordo. Se fizer acordo, está livre de uma decisão que a parte pode considerar injusta, ainda que calcada na lei, nos fatos e nas provas. O acordo, eu digo que é a solução construída pelas partes. A sentença é a solução do processo imposta pelo julgador, que pode nem resolver o problema. Ainda pode agravar. Posso fazer um merchan? Deve. Fazer um merchan? Lógico. Vou fazer dia 27 de maio, nosso Paulo Maximilian, que participou aqui conosco, ainda está aqui. Está organizando uma live sobre o sistema bancário, pandemia, que eu teria a honra de ser grande Lug, abraço para o Mumu. Um grande seminário sobre o sistema financeiro e pandemia, com o ministro Noronha, presidente do STJ, com ele, Paulo e outros colegas. Dia 27, o Conjunto está organizando. E olha aí, Paulo, eu estou divulgando aqui o teu evento, hein? Obrigado pelo convite. Dia 27 de maio, redes sociais, divulgação nas próximas horas. Manda aqui. É contigo, Paulo. Aqui também. Maravilha. Gerson, novamente, amigo, brigadíssimo. Bruno Rinaldi está aqui do lado. Grande Tufão, Flávio Leone, mestre. Um beijo para a Bruna, brilhando lá. Bruno Rinaldi está aqui te mandando um beijo. Na coluna de Direito de Família do Globo Grande News. Pink. Sou assíduo espectador da coluna também. da Bruna. A minha esposa já passou aqui agora também, porque ela vai fazer uma live na Associação Brasileira do Sono, às 19h30. Aí veio pegar aqui o tripézinho do celular para ela poder utilizar. São as mulheres dominando o mundo e a gente dizendo amém. Dominando o mundo. É assim. Eu vou mandar um abraço aqui final. Vou mandar um abraço final aqui para a galera da G5, do Jockey, que não tem nenhum advogado, mas apareceram aqui para me mandar um abraço. G5, Jockey Clube, um abraço a todos aí. Tufão, Moura Brasil, Lug, Clube da Luta, o pessoal veio todo aqui. Você vê que nem advogado tinha aqui hoje. Que bacana, que bacana. É médico, engenheiro, empresário. Show de bola. Amigo, é isso, amigo. O tema era princípios, normatividade. Eu vou deixar aqui um recadinho para a galera.
que é um professor que eu gosto muito, você também, certamente, que é o Alex. E ele diz para a gente que princípios nada mais são do que mandatos de otimização do direito. São as chaves que abrem as portas do caminho correto. Então, vejam, mandatos de otimização do direito, ou seja, do direito posto e não do direito imposto pelo julgador. Perfeito. Fica aí a dica para a galera que gosta de princípios. Alex, da teoria dos princípios. Amigão, saudações. Maravilha, amigo. Obrigado. Olha, Ricardo Alberto mandou você comprar um suporte para sua esposa, tá? Uhum. E para concluir, eu quero dizer que essa live está em outro patamar. Ó. Tá aqui, ó. Outro patamar. Saudações vascaínas. Vascão tá invicto, né? Há 2 meses. Mengão vem com tudo. Tá bom, irmão? Ó. Gente. Brigadíssimo. Amanhã. Sempre junto. Amanhã teremos o fechamento da semana. Cara, assim você quebra a minha concentração. Com a professora Amanda Flávio de Oliveira. A professora Amanda Flávio de Oliveira, ela foi presidente do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Ela já foi secretária de Direito Econômico, já atuou no Ministério da Justiça, na Secretaria de Direito Econômico. Tem mestrado, doutorado em Direito Econômico e vai tratar conosco amanhã exatamente sobre aspectos que envolvem a análise econômica do direito. É muito importante para você que está aí nos acompanhando seguir a live, participar da live de amanhã. Tudo que a gente colocou aqui hoje, em ordem de princípios, a lei de introdução ao Código, as normas do direito brasileiro, artigos 22, 23, que tratam do consequencialismo das decisões, a lei dos direitos da liberdade econômica e os projetos de lei que intervêm nessas liberdades e direitos econômicos, né? Tudo isso será debatido amanhã. A importância dos magistrados enxergarem os dois lados do problema nessa pandemia. Por quê? A pandemia ela atingiu as relações jurídicas como um todo. Não atingiu ao sujeito A ou ao sujeito B, ao empregador ou ao empregado, ao fornecedor ou ao consumidor, ao locador ou ao locatário. A pandemia está atingindo a relação jurídica em sua integralidade. Então, tentar enxergar os dois lados, antever as consequências econômicas e sociais das nossas decisões nesse momento é muito importante. Então, não deixem de participar, a live de amanhã será muito boa. Amigão Rinaldi. Estaremos lá. Obrigado. Amigo, brigadíssimo. Espero ter solucionado aí alguns pontos do tema proposto. Queria desejar saúde a todos. Pedir a Deus que a gente saia o quanto antes dessa situação alarmante aí, que as pessoas tenham esperança em dias melhores. Vibração positiva. Vamos sair dessa, amigo. Adriano Saboia acabou de entrar aqui. Adriano aí, craque da G5, meu irmão. Tatinha, um beijo. Valeu, gente, audiência. Obrigado a todos que participaram até agora e nos vemos amanhã. Lembrando que as lives, elas ficam um tempinho agora no IGTV, aqui do Instagram, mas você que não pôde assistir a alguma das antigas e que quer continuar nos acompanhando, cara, faz essa gentileza bacana pra gente. Clica lá no nosso canal do YouTube. O Instituto Nemesis tem um canal no YouTube. Vá lá, se inscreva no canal, ative aquele sininho de notificações para receber as comunicações dos nossos vídeos. Se gostou, deixa lá o seu gostei, o seu like. Se não gostou, deixa lá o não gostei, o seu não like, dislike. Deixa comentário, sugiram temas, porque a gente leva tudo isso em consideração para melhorar, aperfeiçoar, evoluir na qualidade do nosso trabalho. Quanto mais pessoas participarem do nosso canal com ideias, com sugestões, com críticas, melhores serão os resultados daquilo que a gente entrega para você. Porque a gente está aqui para isso, para compartilhar conhecimento. Manda lá, meu amigão. Eu quero te fazer um convite para você participar conosco de um evento no Fórum de Processo Civil da EMESC, que eu tenho a honra de presidir, né? Que você, embora seja um craque
do direito civil, especialmente matéria consumerista, há vários pontos de contato aí que a gente pode conversar de forma alinhada. Combinado? Combinadíssimo. Vamos encerrar no limite. 3, 2, Abraço, 1. amigo.